amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui com muita alegria para mais uma preleção doutrinária virtual, em que nós trataremos o tema Amar ao próximo como a si mesmo. Como habitualmente nós fazemos, vamos dividir essa preleção em 4 momentos. Inicialmente nós leremos uma mensagem edificante, hoje da obra Ceifa de Luz, pelo Espírito Emmanuel. Logo em seguida, nós faremos uma prece para nos aclimatar psiquicamente com as boas vibrações, com as intuições dos espíritos amigos que nos ajudam, que nos amparam, que nos socorrem. A seguir, faremos as considerações concernentes ao tema e, por fim, nós agradeceremos também por uma prece. Dito isso, então, nós vamos começar. Da obra Ceifa de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, capítulo 19. No erguimento da paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus. Mateus, capítulo 5, versículo 9. Efetivamente, precisamos dos artífices da inteligência, habilitados a orientar o progresso das ciências no planeta. Necessitamos, porém, e talvez mais ainda, dos obreiros do bem, capazes de assegurar a paz no mundo. Não somente daqueles que asseguram o equilíbrio coletivo na cúpula das nações, mas de quantos se consagram ao cultivo da paz no cotidiano. Dos que saibam ouvir assuntos graves, substituindo-lhes os ingredientes vinagrosos pelo bálsamo do entendimento fraterno. Dos que percebem a existência do erro e se dispõem a saná-lo, sem alargar-lhe a extensão com críticas destrutivas. Dos que enxergam problemas, procurando solucioná-los em silêncio, sem conturbar o ânimo alheio. Dos que recolhem confidências afetivas, sem passá-las adiante. Dos que identificam os conflitos dos outros, ajudando-os sem referências amargas, dos que desculpam ofensas, lançando-as no esquecimento, dos que pronunciam palavras de consolo e esperança, edificando fortaleza e tranquilidade onde estejam, dos que apagam o fogo da rebeldia ou da crueldade com exemplos de tolerância, dos que socorrem os vencidos da existência sem acusar os chamados vencedores, dos que trabalham sem criar dificuldades para os irmãos do caminho, dos que servem sem queixa, dos que tomam sobre os próprios ombros toda a carga de trabalho que podem suportar no levantamento do bem de todos, sem exigir cooperação do próximo para que o bem de todos prevaleça. Paz no coração e paz no caminho. Bem-aventurados os pacificadores, disse-nos Jesus, uma vez que todos eles agem na vida, reconhecendo-se na condição de fiéis e valorosos filhos de Deus. É muito interessante essa mensagem, porque no erguimento da paz é que nós preparamos o terreno para as sementes do amor. Na nossa preleção doutrinária, nós vamos ter condição de esmiuçar melhor isso. Mas nós não conseguiremos amar se o nosso coração não estiver pacificado. E se ao invés de fazer o bem, nós ainda estivermos aguardando o bem que os outros, nós acreditamos, têm a obrigação de fazer em relação a nós. Amemos, pois, primeiro. Então, meus amigos, vamos orar. Senhor Jesus, nosso divino e amorável Messias, nós te agradecemos pelo teu amor, por tua bondade, por tua misericórdia, hoje, agora e sempre. Te pedimos licença, te pedimos auxílio, para que possamos nos ater naquilo que é essencial nos teus ensinamentos. Inspira-nos, intui-nos com as vibrações amorosas dos teus discípulos, dos espíritos bons,
que tem misericórdia de nós e vem nos ajudar. Que a tua imagem, inesquecível Rabi, esteja marcada nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Sede, portanto, conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, meus amigos, para iniciar as nossas observações sobre o tema Amar ao próximo como a si mesmo, um tema que tem sido alvo de explanações maravilhosas, que encontramos um manancial imenso no YouTube e em outras plataformas digitais com oradores brilhantes fazendo reflexões extraordinárias sobre esse tema, um tema bastante conhecido, um tema antigo e que suscita reflexões por todos nós tentaremos aqui, nessa modesta preleção doutrinária, trazer algumas referências e contextualizações com a nossa vida prática, a fim de que nós possamos entender por que algo tão conhecido, tão bonito, que é tão fácil de entender, a gente ainda tem dificuldade para viver. Por que a prática ainda é tão afastada do discurso? Qual é a dificuldade? Já que para a gente é tão fácil de compreender esses ensinamentos. Então, nós começaremos com uma história. Essa história está na obra No Roteiro de Jesus, com mensagens de autoria do Espírito Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier. Essa obra foi organizada por Gerson Simões Monteiro. E no capítulo 17, nós temos uma história extraordinária intitulada No Caminho do Amor. Originalmente, essa história está na obra Contos e Apólogos, no capítulo 18, autoria de Humberto de Campos. Vai dizer o autor que em Jerusalém, nos arredores do templo, havia uma mulher, moça muito bonita, bem vestida, cheia de emperequetamentos e muito cheirosa, cuja atividade laboral dela era percorrer aquelas sendas e recolher as seivas das flores para os perfumes mais bem elaborados. E ela oferecia esses serviços e mais alguns. Ela percebia que por aqueles lugares, aquelas veredas, passavam peregrinos cansados, porque naquela época as distâncias entre as cidades precisavam ser vencidas a pé, às vezes utilizando algum animal, mas longos trajetos a pé, e ela encontrava esses peregrinos do caminho e oferecia os seus serviços, não apenas os perfumes, mas também o aconchego, o consolo dos abraços, uma massagem nos pés, beijos, carícias e outras propostas que sutilmente o autor coloca como sendo de conteúdo sexual. E então, essa adornada mulher, perambulando por aquelas terras, encontrou um jovem nazareno de olhos fascinantes e muito lúcidos e se toma de paixão por aquele jovem. Traduzindo uma inexpressável doçura e afabilidade na voz, se acerca dele e começa a dizer que inúmeros peregrinos, cansados da viagem à procura de repouso reconfortante, a procuravam, e que na sua primavera juvenil ela oferecia o prazer que representava a coroa da vida. E começou a fazer comparações com o campo. Dizia que nenhum lírio do vale poderia oferecer a carícia dos seus braços e nenhuma romã saborosa possuía o mel dos seus lábios. Audaciosa e ousada, ela começa a falar essas coisas que perturbariam qualquer jovem. Mas, por incrível que pareça, aquele jovem nazareno conservava mudez absoluta e parecia não se afetar por nada do que aquela mulher, bastante atraente, falava para ele. E ela, em certo ponto, começa a ficar indignada. Jovem,
dizendo frontalmente: por que não me respondes? Descobri em teus olhos diferente chama, e assim procedo por te amar. Tenho sede de afeição que me complete a vida. Atende, atende, fustigando o jovem. E o jovem, sereno, olhos lúcidos, conserva-se mudo para o desespero daquela mulher. Até que, depois de muito se agastar, ela vira para ele e pergunta: então não virás? Ao que ele responde muito calmamente: agora não. Depois, no entanto, quem sabe? E assim ela dá de ombros, resmungando, achando um completo absurdo, se sentindo rejeitada, se sentindo incompreendida e simplesmente deixa o jovem lá. Acontece que 2 anos depois, Jesus volta àquele lugar quando recebe a visita de uma venerável anciã pedindo ajuda para com uma moribunda que estava prestes a morrer. O Messias divino a segue sem hesitar. Chega num padieiro denegrido que exalava um fedor infecto e vê ao longe um corpo cheio de chagas, exalando gemidos angustiosos. Nada naquela mulher poderia fazer com que alguém pudesse identificar a moça bem vestida, bonita, viçosa e jovem de 2 anos antes. A feminilidade antiga estava irreconhecível. O corpo ulcerado, cheio de feridas sanguinolentas. O autor vai dizer, era uma sombra leprosa de que ninguém ousava se aproximar. Jesus é tomado de compaixão por aquele momento. Aproxima-se daquela mulher quase desfalecendo e diz: vem a mim, tu que sofres. Na casa de meu pai nunca se extingue a esperança. A mulher fixa nele os olhos profundos e, sem entender aquele gesto, lhe pergunta: tu, o Messias Nazareno, aquele que cura, reanima e alivia, que vieste fazer junto de mulher tão miserável quanto eu? Jesus fixa aqueles olhos inesquecíveis nela, que ela jamais conseguiu encontrar olhar parecido ou igual, e diz: agora eu posso e venho te satisfazer aos seus apelos. Lembra-te, descubro em teus olhos diferente chama, e assim procedo por te amar, repetindo exatamente as mesmas palavras que ela, no arroubo da paixão, disse sem pensar para ele. Estes são os caminhos do amor. É assim que o amor procede. Por que trouxe essa história? Porque essa história sintetiza para nós o que era amar ao próximo como a si mesmo. Não é satisfazer todos os desejos do outro. Não é dizer sim para as nossas loucas paixões. É muitas vezes dizer agora não. Mais tarde, quem sabe, como Jesus disse, é fazer o que precisa ser feito. Colocar-se a serviço para que seja dado o remédio de acordo com a enfermidade, para que se proporcione a experiência necessária para cada espírito. Nesse momento, no momento da paixão, no momento do incêndio da carne, Jesus simplesmente opta pelo silêncio, opta pela mudez, opta por nada dizer. Deixou que os seus olhos falassem por ele. Deixou que os seus olhos traduzissem a mensagem da calma, da brandura, da paz, da paciência, do entendimento, que aquela mulher não conseguia compreender naquele momento, só
depois. E ele esperou os anos se dobrarem sobre os anos, para que a própria vida mostrasse àquela mulher qual era o caminho para aplacar essa sede intensa, imensa, íntima que ela sentia, para que o tempo e as experiências mostrassem a ela que o que ela estava procurando estava fazendo no lugar errado. E que aquele que verdadeiramente ama, espera, suporta o tempo necessário para que nós possamos alcançar a sublimidade dos ensinamentos, a profundidade dessas lições. É isso que o amor faz. Agora imaginemos, ainda que seja muito difícil de imaginar, se Jesus correspondesse àquele arroubo passional naquele momento. Primeiro que isso não é da natureza do Cristo. Nós não vemos Jesus nunca ser insensato, incauto, nem agir por paixão. Jesus é ponderado e sempre age pelo melhor de cada criatura. Ainda que a criatura não compreenda, ele deixou ela sair resmungando, falando os impropérios, ele deixou. Aquilo não o afetou, como a paixão dela também não o afetou, porque as potências de amor que ele tinha desenvolvidas no seu íntimo o colocava numa posição muito superior em relação àquilo. Mas é uma posição superior não humilhante. Jesus jamais utilizou da sua superioridade moral absoluta para denegrir, para desqualificar, para humilhar quem quer que fosse. Pelo contrário, ele utilizava isso para soerguer. Então, o nosso silêncio não precisa ser indiferença. Veja que Jesus, no final, deu a ela uma resposta. Não era a resposta que ela queria, mas ela não saiu dali sem uma resposta. Então, você não vem? Agora não. Depois, quem sabe? E depois, efetivamente, ele voltou. De outro modo, agora, no invertendo o lugar. Antes, era ela que achava que ia dar o consolo e o conforto físico, sexual, material dos prazeres transitórios. No momento quando ela já foi amaciada, digamos assim, pelo aguilhão da dor e das aflições, é ele quem fornece a ela o conforto, o lenitivo e o bálsamo que ela precisa, que todos nós precisamos. Este afago, essa compreensão e esse conforto daqueles que seguem aflitos, seguem ulcerados. As chagas dessa mulher eram chagas externas, que estavam impregnando o seu corpo, que deixavam o quarto onde ela estava mal cheiroso. E as nossas chagas? Muitas vezes estão escondidas por trás de um rosto bonito, por trás de uma jovialidade que passa. Mas nós sabemos, nós e Deus sabemos. Amar ao próximo como a si mesmo é respeitar essas diferenças. Mesmo reconhecendo a chaga alheia, não utilizar, né, a pretexto de ajudar com uma forma humilhante, de colocá-lo numa situação pior, numa experiência emocional mais dolorosa do que o nosso irmão já está passando. Então, meus amigos, feito esse introito, agora nós podemos fazer a recapitulação das referências com respeito a este tema, porque nós estamos aqui numa abordagem espírita, e a abordagem espírita ela está calcada na filosofia moral do Cristo, e o Cristo não veio destruir a lei. Eu quero dizer com isso que amar ao próximo como a si mesmo não foi nada apresentado como novidade por Jesus. Já existia desde o Antigo Testamento. E aí a gente tem aqui algumas referências para que a gente possa conversar sobre isso. Então a gente começa com Êxodo, capítulo 20, versículos 13 a 17, e Deuteronômio, capítulo 5, versículos 17 a 21.
Vai dizer o texto: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não apresentarás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem desejarás para ti a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. E aí alguém pode dizer: mas Patrícia, você leu um bocado de coisa e não tem aí em nenhum lugar ama o próximo como a ti mesmo. Verdade. Mas esta é uma conclusão de tudo que é apresentado aqui no Velho Testamento. A gente vai entender por quê. Amar ao próximo como a si mesmo significa colocar-se a serviço, exercitar a legítima caridade. E aqui no texto nós temos exemplos de como exercitar essa caridade para com o próximo. Nesses textos, a primeira interpretação e a mais fácil é a interpretação literal. E muitos religiosos, em que pese devem o nosso respeito, a nossa admiração e o reconhecimento pelo grande trabalho que fizeram e que fazem, mas alguns religiosos se detêm na análise literal das letras sagradas. E em algumas circunstâncias, se a gente for interpretar ao pé da letra as letras sagradas, a gente vai acabar indo de encontro à lei de amor. Vou dar um exemplo: olho por olho, dente por dente. Então a gente precisa ampliar o entendimento. A gente precisa alargar o ensino e perceber que além desse entendimento literal, há também aqui uma fonte simbólica, metafórica, de ensinamentos profundos que precisam ser aplicados na nossa vida diária de uma forma mais ampla. Então, por exemplo, não matarás é um dos mandamentos. A gente pode entender que esse não matarás é uma exortação para que eu não desembainhe uma espada e assassine o meu irmão. E, de fato, isso é amar ao próximo como a si mesmo. Lei de conservação. Assim como eu zelo pela minha vida, eu também devo zelar pela vida do meu irmão. O doador da vida é um só. E eu não tenho o direito de tirar a vida do meu próximo. Portanto, não devo matar. Este é o conceito e o entendimento literal. Mas se a gente fizer uma análise simbólica, todas as vezes que nós nos envolvemos, nos relacionamos afetivamente por alguém e nutrimos, por exemplo, as falsas esperanças de que vamos casar com aquela criatura, de que vamos ter um futuro lindo, que seremos felizes para sempre. E depois, vamos supor que eu faça isso mal intencionada, e depois eu simplesmente corto as relações, bloqueio a pessoa e não quero mais falar, eu também não matei as esperanças daquele? Será que eu agi com responsabilidade afetiva? Será que eu me preocupei com as marcas emocionais que eu gerei naquele coração? Então, de certo modo, eu também o matei. Eu também o matei simbolicamente nas esperanças que ele gerou por conta desse relacionamento. Será que quando nós estamos agora em quarentena, que pais e mães viraram professores, estão acompanhando mais de perto os filhos, por exemplo, nas atividades escolares? Vamos supor que o nosso filho, vamos supor, de 2, 3 anos, faz um desenho e nem sempre nessa idade já tem aquelas habilidades motoras, né? E os desenhos acabam sendo assim bem peculiares. Será que se eu abrir a boca para me expressar, né, de um modo indelicado, vamos dizer assim, nossa, que coisa horrível. Você não dá para desenhar, você não tem o menor talento para isso. Ou às vezes nem precisa dizer nada, um olhar, né? Na psicanálise a gente acredita que principalmente quando crianças nós somos muito amparados pelo olhar.
O olhar nos ancora, o olhar nos sustenta, o olhar nos causa identificação. Serve, inclusive, para a construção da nossa personalidade, né? Principalmente nos primeiros tempos da infância. Então, imagina uma criança, mediante um olhar, um gesto, uma palavra indelicada como essa. Será que isso não matou, por exemplo, as esperanças e as perspectivas futuras de um sonho? De mais tarde, esse sonho se tornar realidade com dedicação, com estudo, com treino, com prática, de se tornar ali um grande desenhista, um grande cartunista, quiçá, né? Então, veja que essas são formas do matar figurado e que causa tanto prejuízo quanto assassínio. Quando a gente tem no texto, não cometerás adultério, este é polêmico e poderia aqui ser, inclusive, tema para uma outra preleção doutrinária. A gente, quando fala em adultério, a gente lembra também das relações, né? Das relações amorosas. Então, por exemplo, se a gente pensa numa conjugalidade, homem e mulher vivendo um casamento, o adultério seria conspurcar essa relação, trair a fidelidade a essa relação e ter, por exemplo, uma relação extraconjugal, né? Sendo que isso não foi um pacto para a relação, como, por exemplo, não é no casamento pelo menos tradicional. Mas a gente também pode entender o adultério como, por exemplo, tem gente que entende o adultério como fazer sexo com uma outra pessoa fora do casamento. Tem gente que entende o adultério como fazer um envolvimento, mesmo que não tenha ido até as vias de fato, mas conversar sobre sexo com uma outra pessoa fora do casamento, nutrindo aqui uma sedução, uma fantasia sexual. Tem gente que considera isso um adultério, e aí varia de casal para casal. Mas isso dentro do âmbito dos relacionamentos amorosos. Vamos sair um pouco desse âmbito. Vamos pensar nas nossas tarefas na casa espírita. Adultério, Patrícia, nas tarefas na casa espírita? Sim, senhor. Sim, senhora. Adulterar é conspurcar. É manchar aquilo que era imaculado. Veja, se nas tarefas de virtude, se nas tarefas do bem, nós estamos sempre agindo com desinteresse pessoal. Observa se nas nossas tarefas, se nas tarefas dos nossos irmãos dentro da casa espírita, vê se sempre nós estamos agindo sem vaidade, com misericórdia, ouvindo o outro, entendendo o outro nas dificuldades que ele tem, tendo paciência. Se nós não estamos sendo orgulhosos, se não estamos querendo que a nossa opinião sempre prevaleça, se não estamos levando as nossas próprias crenças para dentro das casas espíritas, se não estamos sendo egoístas, se estamos dando espaço para que outras pessoas também possam falar e se comunicar. Veja se nós estamos fazendo isso. Porque se nós estamos imiscuindo outros sentimentos, né, que dizem respeito ao interesse próprio, à intenção de se fazer estrela, digamos assim, nós estamos adulterando. Não como nos relacionamentos amorosos, mas não deixa de ser adultério. Ferir a pureza, isso é adulterar. Aí se a gente pensa em outro mandamento, não roubarás. Aí a gente pensa no assalto. Estou caminhando na rua com os meus pertences materiais, outra pessoa vem e toma à força aquilo que é meu. Isso é um conceito literal, mas vê como isso dá aso para a gente pensar de forma simbólica. Imagina, por exemplo, nessa época de pandemia, o tempo, né? Às vezes, quando a gente vai conversar com alguém, e aí a gente pode contar uma história em 2 minutos. Sabe quando a gente grava aquele áudio de 15 minutos, né? E aí toma o tempo da pessoa indo lá, vindo cá, fazendo diversas reflexões e ilações. Quando a gente pega aquele áudio e torce como se fosse uma roupa para extrair o que é essencial,
Em 2 minutos dava para falar. Aí a gente poderia dizer, não, mas Patrícia, nem todo mundo tem esse poder de síntese, né? É claro e é direto, algumas pessoas são prolixas e tudo bem. Eu sei que tudo bem, mas isso não deixa de ser o furto de tempo. Sabe, aquelas pessoas que são agitadoras, que só conseguem viver em conflito, que muitas vezes têm os seus próprios conflitos internos e acabam levando esses conflitos para onde quer que elas vão. Isso também não é um tipo de roubo, o assalto da paz alheia? Ah, Patrícia, mas a gente precisa aprender a conviver com tudo isso. E eu concordo. Isso pode ser, por exemplo, um teste de paciência para outras pessoas, um teste de misericórdia para outras pessoas. Tudo se aproveita. Mas aqui a gente está ampliando o entendimento. Vê que os mandamentos lá da lei de Moisés não é uma coisa engessada. Eles são atualíssimos e jamais passarão, porque a lei de Deus nunca passa. E aqui a gente poderia passar a doutrinária toda falando sobre os outros mandamentos. Mas esses pequenos exemplos são para a gente entender uma coisa que é muito importante. Tudo isso são expressões do amar ao próximo como a si mesmo. Eu não consigo praticar a caridade se eu firo qualquer um destes mandamentos. Por isso que Jesus não veio destruir a lei e ele pressupõe o entendimento e o cumprimento em completude, em profundidade de todos esses mandamentos primeiro, para que então a gente possa ampliar o ensino, porque Jesus veio para ampliar o ensino, fazer a atualização do ensino no bom sentido. Não é atualizar porque está ultrapassado, é atualizar para resgatar o que já foi dito lá atrás e colocar mais coisas, né? E colocar os bônus, os extras. Então, isso ainda no Antigo Testamento. A gente também tem em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Não te vingarás e não guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou Yahvé. Então, Yahvé vem, se revela para os seus filhos e aqui apresenta o amar ao próximo como a si mesmo, ainda pressupondo filhos de Israel, filhos do povo eleito. Então, ele aqui coloca o amor circunscrito, né? Aquela, digamos assim, como se fosse ainda um amor primevo, as primícias do amor, né? Não te vinga dos filhos do teu povo. Só que aí, naquela época, o entendimento geral, embora houveram hebreus que entenderam isso com profundidade, como Estevão, na obra Paulo Estevão a gente vê isso, que entendia Yahvé, entendia Deus de uma forma sumamente profunda e diferente de Saulo de Tarso. Mas aqui a gente ainda tem esse amor como primícias, uma exortação de não se vingar e de não guardar rancor contra os filhos do povo e de amar ao próximo como a ti mesmo. Mas nessa época o conceito de próximo ainda iria ser desenvolvido. Para isso, teria que vir Jesus. Então Jesus vem, segunda revelação, e aí, no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, versículos 43 a 44, Jesus vai lá na lei e resgata a tradição oral da lei. Ouvistes o que foi dito. Amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Porque aqui em Levítico, não te vingarás e não guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Contra os outros, sabe-se lá o que se há de fazer. Então, Jesus resgata a tradição oral da lei. Amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu
Porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Aqui Jesus está adicionando algo novo. O amor aos nossos inimigos é coisa nova, é coisa de Jesus. Que invenção de Jesus, né? Uma invenção extraordinária que está relacionada com amar ao próximo como a si mesmo. E que agora, Sermão da Montanha, nós tínhamos condição de viver. Passadas a lei e os profetas, os ensinamentos primeiros, agora a gente poderia passar de série, né? Passar de ano, para conseguir praticar esses ensinamentos mais ampliados e mais profundos. E aí, em O Evangelho segundo o Espiritismo, e isso daria tema para mais uma outra palestra, tem uma reflexão muito importante trazida, né? Mas como nós seremos capazes de amar os nossos inimigos e dedicar a eles o amor que nós temos pelos nossos filhos, pelos nossos amores, né? Pelos nossos irmãos, por aqueles que nós estamos vivendo junto? É uma pergunta excelente. E aí, quando Jesus elege a oração pelos que nos perseguem, é justamente para que a gente possa refletir que aonde os gestos ainda sejam incapazes, né, de atingir, aonde as palavras não conseguem chegar, o pensamento já pode plasmar. E o pensamento de amor ao próximo visa antecipar as palavras e os atos, visa quebrantar um pouco, né, dessa atmosfera que se estabelece pesada, odienta, para que a gente possa desmanchar, muito aos poucos, esses grilhões de ódio e ir construindo o amor. Sabe, aquelas pessoas que a gente coloca na lista de bloqueados, que a gente reserva para orar todos os dias, né? Que a gente acha que o mundo seria melhor se essas pessoas não estivessem no mundo. Deus tem uma opinião bastante diferente da nossa. São os filhos dele também. E orando, aos poucos, a gente vai se acostumando melhor com a ideia de que o bem também pode chegar a eles. E que o bem que chega a eles é bom, porque eles nos deixam em paz. E a oração também vai nos aclimatando psiquicamente para a ideia, por exemplo, de se regozijar com o bem que os atinja, de ir entendendo que nós não estamos uns contra os outros, que não há inimigos, que não há adversários. Somos nós que equivocadamente colocamos-nos neste papel, que todos nós somos filhos do mesmo Deus. Para isso, haja oração e haja bem para que seja feito. No mesmo livro de Mateus, no mesmo Evangelho, capítulo 22, versículos 36 a 40, o evangelista vai narrar um diálogo inesquecível, né, de um dos doutores da lei com Jesus, mestre. Qual é o maior mandamento da lei? Ele respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, se você acha que é um cumpridor da lei e dos profetas do Antigo Testamento e não ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, tem alguma coisa errada. Tem que voltar lá nos textos dos profetas, reavaliar, reler os textos, sabe, dar aquela revisada que nem a gente faz no vestibular, para depois a gente voltar para fazer o teste. Por quê?
Porque toda a lei e os profetas podem ser resumidos nesta máxima. Podem ser resumidos na prática do bem, na prática da caridade. É fácil? Não. Não é à toa que há tantos livros no Antigo Testamento para desdobrar isso. Não é à toa que ainda hoje isso seja tema de palestra. Por quê? Porque nós ainda temos dificuldades de praticar. E é preciso falar sobre este tema. É preciso abordar de diferentes formas, por diferentes oradores, desenvolvendo diferentes raciocínios, para que isso fique mais palatável, para que a gente se sinta mais estimulado a colocar isso em prática. Aí vem João, capítulo 13, versículo 34. No Sermão do Cenáculo, Jesus, não satisfeito de ter revisitado os profetas, de ter trazido de lá o amar ao próximo como a si mesmo, de ter dado um novo mandamento, de ter acrescentado o bônus no Sermão da Montanha, amar os inimigos, dá um novo mandamento. Dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros. Até aí, tudo certo. Mas a novidade do mandamento vem depois. Como eu vos amei. Amai-vos também uns aos outros, como eu vos amei. E aí tem o amor e tem o amor by Jesus, né? O amor exercitado por Jesus. O amor de Jesus é um amor sumamente diferente. É um amor que transpassa. É um amor que suplanta. É um amor que supera. É um amor que sobrevive a tudo. Por isso eu trouxe a mensagem no início. É um amor que espera o tempo do outro amar. É um amor que recebe o que o outro tem para dar, sem criticar, sem pestanejar, sem querer impor as suas verdades. Ele poderia ter conversado com a mulher. Mulher, vem cá, senta aqui. Deixa eu te conversar. Deixa eu te falar aqui uma coisa, ó. Seu amor tá muito apaixonado. Eu sou o Messias Nazareno, filho de Deus, e eu vim aqui para a Terra para deixar uma mensagem do amor imortal. Então você não pode se apaixonar por mim. Eu sei que eu sou perfeito, né? Eu sei que eu sou maravilhoso. Mas não é esse amor que você tem que nutrir por mim. Por que ele não faz isso? E mais, por que que a gente fica querendo fazer isso? Por que que a gente tem essa presunção de que a gente vai salvar o outro, de que a gente vai explicar ao outro, né? Que a gente vai dizer tudo que o outro tem que fazer, ele vai fazer certinho, todo mundo vai ser feliz. Deus não tem pressa. Deus espera. Porque se ele não esperasse, ele não amaria. Deus espera o tempo necessário para que nós tenhamos as nossas experiências e aprendamos com ela. Nós somos a mulher bonita, jovem, né, no frescor da mocidade, que depois de 2 anos recebe as chagas purulentas na sua pele. Nós somos essa mulher. Que começamos na doutrina muito empolgados, estou na casa espírita, fazendo tudo, cheio de ideias, vou movimentar isso aqui, e depois percebe que não tem a resposta, né? Não tem aquele suporte. E Deus é este amor que não passa, este amor que sobrevive, que continua sempre.
Isso é amar como ele nos amou. Não querer dar lição de moral, não querer ensinar com palavras. Às vezes o silêncio é a melhor escolha. Aí a gente precisa utilizar a razão, porque o silêncio também pode ser comprometedor e conivente com o mal. Cada caso é um caso. Mas em muitos casos, o silêncio ajuda para que possamos reflexionar e meditar no que a gente diz, no que a gente ouve, no que a gente pensa, né? E aí vem as epístolas paulinas. Paulo foi um dos mais extraordinários intérpretes do evangelho de todos os tempos, né? O amor por Paulo é algo que todo mundo já conhece, né? Mas as epístolas paulinas também falam sobre amar ao próximo como a si mesmo. Romanos, capítulo 13, versículos 9 a 10. Vai dizer o apóstolo: de fato, os preceitos: não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e todos os outros, se resumem nesta sentença: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A caridade não pratica o mal contra o próximo. Portanto, a caridade é a plenitude da lei. Paulo faz um link do evangelho com o espiritismo. Fora da caridade, não há salvação. Amar ao próximo como a si mesmo significa o exercício da caridade na sua mais pura essência. Significa o ápice do cumprimento de toda a lei, de todos os profetas. Se você quer resumir tudo aquilo numa palavra, caridade. O exercício do amor. O amor em ação. E aí, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, versículos 4 a 7, o famoso hino à caridade, pelo nosso querido apóstolo Paulo, ele vai dizer: a caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ó, se regozijar com a verdade é para poucos. Por quê? Quando uma determinada coisa atinge o nosso próprio interesse, aí é que o cristão se revela. Enquanto a gente está fazendo as coisas e não está sentindo na própria pele, é ótimo. Nossa, mas está tudo uma maravilha, né? A gente não está precisando renunciar a nada. O amor verdadeiro, o exercício da caridade sem outras intenções, é dar de si mesmo. É deixar de ser atendido para dar ao outro. E é justamente aqui que a gente vê se a gente consegue ser justo para com os nossos filhos, os nossos pais, a nossa família, para com os nossos próprios interesses. Não, eu gostaria de ter isso, mas não é justo. Isso é caridade. Abrir mão, né? E ter paciência. Saber esperar. E suportar. Entendendo que tudo passa, como dizia o nosso amorável Chico. Isso também é amar ao próximo como a si mesmo. Se eu estivesse no lugar do outro, será que eu gostaria que o outro fizesse o que eu estou pensando em fazer ou o que eu estou desejando? Nem sempre é fácil a gente abrir mão, mas porque amor é um exercício. A gente vai
modificando esse conceito ao longo da nossa vida. As experiências vêm para nos ensinar a amar ao próximo como a nós mesmos, com maior desprendimento, com maior abnegação, com maior amplitude. É para isso que nós estamos aqui. Por isso, este tema é ainda tão atual, principalmente neste tempo que nós estamos vivendo. Tempos sombrios, tempos pandêmicos, tempos em que as nossas prioridades estão sendo invertidas, tempos em que nós estamos sendo constrangidos por um aguilhão invisível. Muitos chamam do inimigo invisível. Eu particularmente não gosto muito desse termo. Eu prefiro chamá-lo de aguilhão, porque o aguilhão tira a gente da condição do coitado. Que às vezes quando a gente fala do inimigo, a gente com a nossa visão do bem e do mal, coloca no outro o mal e nós somos, né, a mais bela pessoa sobre a terra, os anjos encarnados. Aguilhão. Aguilhão que nos tira da zona de conforto, que nos promove ao movimento, de auxílio nosso, de auxílio mútuo ao outro. Um aguilhão que mostra a direção para onde a gente deve encaminhar as nossas atividades, o nosso serviço. O aguilhão que dá conta do que a gente está fazendo antes de desencarnar. Nós tivemos a oportunidade de fazer uma reflexão poderosa, mundial. Ninguém poderá dizer, ah, não, mas era tanta coisa que eu tinha que cuidar lá na minha última reencarnação no planeta Terra. Aqui não deu tempo. Não deu tempo de eu pensar nessas coisas da imortalidade da alma. Bem que eu tentei, mas fui atropelada pela rotina, né? Muita responsabilidade. Tem que dar conta de filho, tem que dar conta de marido, tem que dar conta de profissão. Não, muita coisa para pensar. Não consegui, não deu tempo. O aguilhão invisível nos constrange, já que você não tem tempo para pensar sobre sua situação futura, eu vou te dar o tempo. E Epístola aos Gálatas, capítulo 5, versículo 14. Pois toda a lei, vai dizer Paulo, está contida numa palavra: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, meus amigos, a gente pode, disso tudo que foi dito, de todas essas referências que poderão ser revisitadas, consultadas mais tarde, a gente pode extrair o seguinte: nós precisamos observar a forma como nós estamos nos tratando. Antes de agredir ao outro, nós estamos nos agredindo. O que nós estamos escolhendo para a nossa vida? Escolhendo reter. Que tipo de pensamentos nós estamos escolhendo nutrir? Que tipo de sentimentos nós estamos alimentando? Isso vai nos matar. Vamos aproveitar essa situação, aproveitar o tempo dessa palestra, para poder se desafixar desses pensamentos atormentadores, obsessivos, que só nos deixam em mais perturbação. A nossa mensagem no início, no erguimento da paz, no erguimento da paz, são pequenas pílulas que Emmanuel vai depositando no nosso coração para que a gente possa entender. São formas de amar ao próximo, silenciar durante uma calúnia, colocar o lenitivo pacificador quando alguém estiver irritadiço, calar a ofensa, fingir que não viu, não dar indireta em redes sociais. Isso denota a nossa imaturidade psicológica. Fica feio e acaba atingindo quem não era o alvo. Fica feio fazer desabafo. Tem tantos canais de escuta tanto profissional, clínica, na psicanálise, na psicologia, na própria psiquiatria,
Tem a escuta fraterna dos centros. Quantos centros que estão disponibilizando o WhatsApp, fazendo reuniões programadas para poder escutar o outro nas suas aflições. Tem o Centro de Valorização da Vida, que também dá conta disso, né? Desses desabafos, dessas angústias que nós sentimos. Não vamos para as redes sociais fazer esses desabafos públicos, não, porque só vai aumentar a nossa angústia e a gente não vai receber o lenitivo que a gente precisa. Porque a escuta do outro lado, em geral, é uma escuta julgadora, que não vai nos ouvir com isenção de ânimo, que não vai nos ouvir esvaziando-se dos seus problemas com atenção, né? Desapegar das opiniões externas. Isso não é indiferença. As opiniões dos outros são muito importantes para nós. Críticas construtivas, feedbacks, né? Nos realimenta de positividade, dizendo que a gente está no caminho certo, mas também nos ensina como a gente deve fazer, o que a gente não deve repetir, mas não colocar do lado de fora todas as nossas esperanças, não depositar em ninguém a nossa própria felicidade, principalmente não nas coisas materiais. A pandemia também nos ensinou isso. Mesmo que a gente tenha todo o dinheiro do mundo, conversava com uma amiga recentemente, ela me falou, nem que eu tenha minha conta bancária recheada, hoje eu não consigo fazer uma viagem para a Europa. Eu não consigo sair daqui e dar um mergulho no mar. A nossa liberdade está cerceada e é um motivo muito importante para isso, né? Então, é o tempo da gente se responsabilizar pelas nossas ações e pelo outro. A pandemia nos mostra. Não adianta uma pessoa usar máscara e manter o distanciamento social. Todo mundo precisa incorporar essa cultura para que se reflita também nas nossas ações, que a gente possa evitar de gerar lesões emocionais no outro, não nutrir envolvimentos afetivos, seduzir, criar expectativas no outro se a gente não quiser nem puder cumprir. Lembrar que o amar ao próximo como a si mesmo, que está lá no Evangelho, capítulo 11, eu sempre gosto de falar isso, a ordem que Kardec apresenta não é por acaso. No capítulo 10º, ele falou sobre misericórdia. No capítulo 9º, mansos e pacíficos. Não é por acaso. Eu não posso amar se eu não tiver misericórdia. Porque senão eu vou entender como paixão. E ao invés de ajudar, eu vou atrapalhar. Posso fazer com que o outro perca a encarnação. Imagina se Jesus tivesse atendido aos apelos dessa jovem. Lógico que não seria Jesus. Aqui eu estou, né, fazendo essa suposição para chamar atenção mesmo. Mas para entender que nós, como copiadores do Cristo, precisamos agir como Ele. Quando a gente vê essa paixão, que não necessariamente pode ser uma paixão sexual, uma paixão política, que nós sejamos os mansos e pacíficos, para colocar aquele baldezinho de água fria para aquietar os ânimos e não fomentar as dissensões. E há, para isso, diversos tipos de caridade: o silêncio, a renúncia, a educação, apacentar, os conselhos, antes de exigir, dar. E aí, meus amigos, já para concluir, eu gostaria de trazer um trecho de uma mensagem muito interessante pelo Espírito Emmanuel, na obra Caminho, Verdade e Vida, capítulo 75, intitulado Nas Casas de César. Emmanuel vai dizer sobre estes irmãos nossos que estão tendo a experiência na riqueza, né, ou na representação política, e que ainda assim podem e, não raro, amam ao próximo como a si mesmo. Emmanuel diz o seguinte: nos tempos apostólicos,
os cristãos de vida pura eram chamados santos. Paulo de Tarso, humilhado e perseguido em Roma, teve ocasião de conhecer numerosas almas nestas condições. E o que é mais de admirar, conviveu com diversos discípulos de semelhante posição relacionados com a habitação palaciana de César. Deles, recebeu atenções, favores, assistência e carinho. Amar ao próximo como a si mesmo dá para se realizar em qualquer lugar. Lá no palácio de César ou numa humilde choupana, na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença. Basta que tenhamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. É isso, meus amigos. Espero sinceramente que tenha sido de alguma sorte útil, que tenha contribuído para alguma reflexão e que esses ensinos de Jesus recaiam nos nossos corações e se fixem, que possamos demonstrá-los agora pelas nossas ações. É o meu sincero desejo. Vamos então orar para agradecer a Jesus. Divino Mestre e Senhor, nós te agradecemos pelo teu amor e por tua bondade. Protege-nos, inspira-nos, encoraja-nos em nossos desafios, hoje, agora e sempre. Que o Senhor esteja sempre conosco, nos envolva na tua santa e divina paz. Que assim seja. Um grande abraço então, meus amigos. E até a próxima, se Jesus permitir.